Olá, companheiros aposentados, aposentadas e pensionistas da nossa Fundação CESP. Esse é mais um vídeo intitulado A Voz do Conselheiro. O companheiro Fernando fez essa semana um vídeo falando a respeito da reunião prévia, que ocorreu no dia 22 de fevereiro. Hoje eu estou fazendo um vídeo para comentar um pouco a respeito da reunião ordinária deliberativa que ocorreu ontem na Fundação CESP, no dia 28/2 de 24. Quero falar sobre dois temas que foram de deliberação. Depois tinha pontos que era meramente informativo, né, de assuntos gerais, que inclusive não foram debatidos e ficou para a reunião próxima, que eu vou explicar quando será. Então, dois pontos importantes que a gente debateu ontem foi a respeito do orçamento e uma proposta de plano de saúde que a CETEP apresentou lá para o Conselho. O primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é a respeito do orçamento. Como vocês já sabem, a gente já tem dito isso nos vídeos anteriores, que o orçamento da Vivest nós não aprovamos. Nós aprovamos uma verba por 3 meses que vence agora em março de 24. E no decorrer desse período a gente faria as reuniões com a diretoria da Vivest, com os departamentos, com os diretores, que estariam nos fornecendo dados, informações, documentos, para nós entendermos o que está por trás desses números e também entender como que funciona essa questão do orçamento que é apresentado para o Conselho. Nós fizemos várias reuniões com a Fundação tem apresentado para a gente vários documentos, mas na última reunião prévia que ocorreu no dia 22, nós solicitamos algum tema importante, que é um tema que a gente está precisando aprofundar para entender precisamente, que é pegarmos o seguinte: como é que estavam os regulamentos originários lá em 2003 e como é que estão os regulamentos hoje em 2024. Houve alteração em cada um desses temas, especialmente em um quesito que nós queremos olhar, que é o uso do resultado da despesa administrativa dos investimentos do BSPS. O que isso quer dizer, traduzindo? Quer dizer que a Vivest faz os investimentos, né? E ali naquele resultado daquele investimento tem um retorno. Deste retorno, desse investimento, há alguns regulamentos que dizem que a patrocinadora é responsável para cobrir essa despesa e outros parece que não. Então, a Vivest vai nos fornecer, nós pedimos no dia 22, esses documentos do DEPARA, né? Ou seja, o que era lá no originário e como é que está hoje. A Vivest não nos entregou na reunião de ontem, até a reunião de ontem. Então, ontem, a gente já viu mandado um e-mail para a Vivest, para o presidente do Conselho, pedindo a suspensão da reunião. Ontem a reunião aconteceu e a gente debateu, pedimos a justificativa, explicamos todos os motivos da falta de documentação, a gente precisava de mais uma reunião, pelo menos, para entender melhor esse ponto específico, e pedimos, então, a suspensão da reunião. As empresas, mais o presidente do Conselho, argumentou que não era possível, que era um perigo muito grande da Vivest ficar sem recursos de orçamento, que com isso ia parar a fundação, ou seja, toda essa discussão, que a gente sabe que não é bem assim, mas esse debate foi colocado e, portanto, não houve acordo em retirar. E aí foi para votação se ia retirar ou não esse ponto da pauta. Na votação, né, os 9 conselheiros das patrocinadoras e mais 2 conselheiros dos trabalhadores votaram pela manutenção da pauta e nós, 7 conselheiros do Sinergia, votamos pela retirada do ponto de pauta. Como perdemos no voto se ia retirar ou não, nós pedimos um tempo e fomos conversar um pouco a respeito do que faríamos, né? Muito bem, voltamos, apesar de tudo isto, e pedimos então uma suspensão por uma semana, pelo menos, né, para a Vivest apresentar para a gente esses documentos que está faltando, e aí sim houve um aceite, houve um acordo, houve um aceite por parte de todo mundo. Então ficou combinado que dia 5, às 10 horas, a Vivest irá nos apresentar esses documentos chamados DEPARA, como que era, como que está hoje, né, para a gente analisar tudo isso. Teremos uma reunião, então, com a diretoria da Vivest dia 5, e no dia 7, né, de março, que é a próxima quarta-feira, se eu não me engano, ou quinta-feira, nós iremos fazer, então, a reunião ordinária novamente, que é uma continuidade da reunião de ontem. Tá? Então, em relação ao orçamento, é isso, ele está ainda aguardando essa votação definitiva no dia 7. Em relação ao plano de saúde apresentado pela CETEP,
A CETEP havia comunicado que ela queria retirar o plano de saúde da Vivest. Aí ela não conseguiu, por vários motivos, que não vamos entrar aqui em detalhes, e ela apresentou então para o Conselho uma proposta de, daqui para frente, não poder acrescentar mais agregado, pai e mãe, a quarta geração, esse negócio todo. Então, nós entendemos que isso não é plausível, né? Não tem motivo para a CETEP fazer isso é prejuízo para os trabalhadores, e nós pedimos para retirar também, na reunião prévia, esse ponto de pauta. Então, foi para a votação também, seria retirar de pauta. Aí ficou 9-9, né? Todos os conselheiros votaram, da bancada dos trabalhadores ativos e assistivos, votaram para retirar, e o Nabas, o presidente do conselho, votou, com o voto de Minerva, para a manutenção do ponto de pauta. Fomos para a votação, né, da matéria, deu 9-9 novamente o empate, e o Nabas novamente deu o voto de desempate pela a proposta vencedora apresentada pela CETEP. Fizemos todo um debate lá de como que deve ser esse voto, com responsabilidade, olhando para a Vivest e não somente para a patrocinadora, olhando para o futuro. Bom, tudo isso eu estou relatando desses dois pontos, mas isso durou praticamente o dia inteiro, esses debates que ocorreram nesses dois pontos, né? Eu não estou entrando aqui em muito detalhe do que ocorreu lá na reunião. Mas o importante é que o orçamento, então, ele não está decidido, estamos aguardando essa reunião prévia para o dia 5, e a reunião deliberativa será no dia 7. Depois, no dia 7, nós vamos ter uma decisão, e aí sim nós vamos apresentar para vocês como foi a votação no dia 7, né? E qual foi a decisão do Conselho e dos conselheiros nessa questão do orçamento. Já em relação ao plano de saúde, como eu disse, ele foi aprovado, portanto, será implementado essa nova sistema do plano de saúde. Como eu disse, em relação aos assuntos gerais, ficou também para a reunião do dia 7, porque já era tarde e não deu para discutir esses assuntos, até porque eles não são deliberativos, tá bem? Então, mais uma vez, muito obrigado, fique ligado, fique conectado, fique atento, ouça nossos vídeos, participe, compartilhe, para a gente estar sintonizado com aquilo que é nosso. A nossa fundação, ela é minha, ela é sua, é o nosso futuro. Fique atento.